Bom, Lula vai entrar aí em 2023. A gente tem oportunidade hoje na Bolsa de Valores? Ô Luan, assim, eu vejo o pessoal perdendo muito energia com esse tipo de coisa, né? Então, cara, ele tá deixando a vida dele ficar completamente consumida por esse tipo de assunto o tempo todo. Então o cara coloca uma bandeira pro Lula, o outro coloca a bandeira pro Bolsonaro, né? Só que no final das contas, meu amigo, independente de quem ganhar, de quem estiver governando, né? Você vai ter que acordar todo dia e trabalhar, né? E governo, o cara tem que esquecer governo. O governo não vai fazer nada, absolutamente nada em prol dele, né? Tudo na sua vida vai depender de você. Então você tem que procurar ser melhor no dia a dia, ser melhor funcionário, melhor empreendedor, melhor na família. Então esquece esse negócio de governo. O governo ele vai servir, no final das contas, para uma coisa. Se você tiver preparado, ele vai trazer grandes oportunidades. Então, por exemplo, com o Lula agora, com essa volatilidade, se você fez o seu dever de casa, se você fez o seu caixa, né? Se você estiver bem psicologicamente, eu penso que talvez isso pode ser uma oportunidade de uma vida. Porque o cara, ele vai conseguir acelerar o processo dele de aposentadoria, talvez em 5, 10 anos, dependendo do que acontecer. Imagina o seguinte, se a bolsa caiu hoje 50%, você fechou o home broker aqui, amanhã abre com 50% de baixa. Você vai se sentir confortável com as empresas que você tem? Você vai aportar? Porque se o cara ele responder que não ou ele sentir desconfortável, ele precisa começar a trabalhar a cabeça dele. Precisa trabalhar, porque uma hora isso pode acontecer. E isso não é fácil não, cara. Isso é um processo que leva algum tempo, né? E o comportamento na bolsa, Luan, ele é muito mais importante do que qualquer técnica. Eu posso te falar que talvez 90% é comportamento. É o mindset adequado para não fazer bobagem. Os 10% é esse caso que eu falei aqui, do Banco do Brasil. Então o cara precisa ter um comportamento adequado. E você, como investidor, meu amigo, você tem que ser otimista. Porque se você não for otimista, para que você está investindo? O cara que é investidor, ele está investindo em projetos, em empresas. Você tem que ser otimista. Mas o nosso mercado aqui no Brasil, ele é um mercado volátil, né? Então, se o fulano abre a boca e fala alguma coisa, a nossa bolsa vai cair. E isso, na minha opinião, é oportunidade. Porque eu não acredito, ao contrário de muitos que ficam pregando aí, eu não acredito que vai virar Venezuela. Porque se eu acreditasse nisso, eu não estava aqui, né? Eu acredito que nós vamos prosperar, como sempre prosperamos, aos trancos e barrancos, né? Mas no final das contas, o nosso saldo ainda vai ser positivo, né? E cara, a gente, olha pra você ver, se você pegar na época de Dom Pedro lá, Dom Pedro dormia numa cama de palha, cara. É verdade. Você dorme numa cama de colchão, 200 molas e não sei o que faz massagem. Hoje... Netflix, cama Netflix, quente, pô, geladeira, entendeu? Então assim, você tá hoje numa posição melhor do que... Dirige um carro bom do que muitos reis. O cara andava de carroça, né? Exatamente. Então assim, você tá numa posição hoje que é infinitamente melhor do que o imperador tinha. Então isso mostra que a sociedade, ela progride, cara. E lembrando, né, Jean, que os imperadores morriam com 36 anos, 37 anos, novos, né? Pois é, então assim, a gente tá numa posição hoje muito melhor, a gente vê que o mundo, apesar de tudo, o saldo ainda é positivo, acredito que aqui também o saldo vai ser muito positivo, e a pessoa tem que parar de gastar energia nesse tipo de conversa, nesse tipo de debate, para focar no que realmente importa para a vida dela. Ou você acha que o fulano, o presidente tal, tá preocupado com que se ela vai ter que pagar o boleto amanhã, se ela vai... Cara, esquece isso. Ninguém tá nem aí pra você, cara. Entendeu? Você tem que focar em você e na sua família, né? E procurar os meios para que você fique independente do governo. Verdade. Esse é o ponto. Você tem que ser independente. Você tem que trabalhar na sua vida para ser independente e não dependente de governo. Então você começa a olhar de uma outra forma. Quando você mudar essa visão sua e começar a realmente focar no que importa, né? Esses momentos de queda, se vai cair 50%, será uma oportunidade. Vai ser oportunidade. Porque você vai estar preparado, você vai estar com caixa, né?
e você vai conseguir acelerar a sua jornada de investimento. Então eu vou te dar um exemplo, porque isso não é fácil para ninguém. Em 2007, 2008, que eu estava te contando quando eu comecei, quando a bolsa caiu, cara, todo mundo falava que era o fim do mundo. Falavam até que o capitalismo ia acabar. É o fim do capitalismo e não sei o quê. Cara, eu tremi. Eu não consegui fazer nada, não. Você ficou parado. Eu não fiz nada. Eu perdi dinheiro, igual eu falei, e não consegui fazer nada. Nada. Mas, cara, eu me preparei de 2008 até o momento que aparecesse a próxima crise. Eu falei, a próxima crise, eu vou arrebentar. Quando ela acontecer, eu vou simplesmente tapar o meu ouvido e vou fazer o que eu sei. Eu sei que vai voltar. Pode demorar, mas eu sei que vai voltar. E aí, quando chegou no final de 2019, eu lembro que eu falei pra várias pessoas assim, falei, cara, eu não sei, eu achava que tava muito esticado, eu achava que tinha muito excesso de dinheiro, achava que tava muito fácil também as coisas pra muitas empresas, achava que tava uma coisa um pouco fora do eixo. Eu achava que ia cair, só não sabia quando ia cair. E nem paro de fazer o que eu tenho que fazer pensando que vai cair, porque eu não tenho como acertar, não tem bola de cristal, né? Cara, e quando realmente veio a crise do Covid, que o negócio começou a cair, eu pensei assim, cara, essa queda ela vai ser muito mais rápida e talvez mais devastadora do que 2008. Porque a informação hoje, da forma que a gente tem em relação a 2008, ela se propaga muito mais rápido. Né? Então ela chega muito mais rápido. Em segundos tá todo mundo sabendo. Naquela época demorava um pouco mais. Né? E foi o que aconteceu. Aí caiu muito rápido, foi uma queda muito rápida, praticamente em V. Né? Só que quando caiu pesado, eu falei, essa foi a oportunidade que eu me preparei desde 2008. E agora eu vou executar. Cara, e naquela época a gente comprou Klabin a 2 e pouco. Nossa. Klabin depois bateu 6 e cacetada. E pagou dividendo. E pagou dividendo. Né? Então, assim, foi uma oportunidade única para quem soube aproveitar. Mas é claro que nesses períodos você tem os pessimistas que vai ficar falando na sua cabeça. Não, o mundo vai acabar, o comércio nunca mais vai abrir, a economia não vai voltar. É isso, é o que acontece. São os pessimistas que estão aí do mesmo jeito hoje. Que estão falando que o Brasil vai virar Venezuela, que o Brasil vai acabar, que não sei o quê, que não pode investir não sei aonde. Cara, pergunta pro Barsi que tá há 50 anos quantos governos que o Barsi já passou, quantas crises já passaram, mudança de plano, confisco. Cara, você quer coisa pior do que isso e o cara tá aí até hoje investindo? Então você tá achando que o quê? Que eu sei que tem 6 meses de mercado, 5 anos de mercado, tá achando que um governo vai acabar com tudo e o país vai virar a Venezuela? Pô, não existe isso, cara. Tem que ser otimista, foca no que importa, mudar o mindset, cara, porque sua vida vai melhorar. Senão você fica com uma carga negativa, uma carga pesada o tempo todo. Né? E o investimento, cara, a gente não quer que nenhuma desgraça aconteça, é óbvio. Mas você, como investidor, você precisa executar. E a execução, Luan, é engraçado, ela precisa ser feita antes. Tem muita gente que fala assim, cara, agora eu vou fazer não sei o que. Não, cara, agora não. A gente tem que ter pensado antes. Porque no momento do calor, você treme. O cara treme. Treme pra caramba. O cara não executa. Não, principalmente agora na Covid mesmo, né? Quando bateu ali, eu vi que a bolsa não parava de cair. E eu ainda comprei até uns 70 que eu tinha dinheiro. Depois eu não tinha dinheiro e começou a cair mais ainda. Você fala, e agora? Eu comprei e caiu, né? Tipo, não é fácil, não né? Fácil. Pro investidor, né? Não é fácil. Assim, aí os investidores muitas vezes perguntam pra gente assim, como é que eu faço hedge? Pra quem não sabe, hedge é proteção, né? Sim. Como é que eu faço uma proteção pra queda ou pra alta, não sei o quê? Primeiro que hedge, você tem que fazer antes de acontecer, se fosse fazer um hedge, algum ativo, etc. Né? Mas na minha opinião, o melhor hedge que você pode ter é caixa. Porque se você é um investidor de longo prazo que acredita, cara, o seu hedge é o caixa, porque vai caindo. Se você achava aquela empresa que custava R$20, um bom negócio há 3 meses atrás, e ela cai pra 10, porra. Negocião, né? Cara, o que mudou? De 20 pra 10 em 3 meses... Não mudou nada. Não mudou nada, cara. Não mudou nada. Então, assim, você tem Taesa, né? A Taesa tá lá, transmitindo energia do mesmo jeito, né? Copasa, Sabesp,
cara, todo mundo tá tomando banho, ninguém deixou de tomar banho, né? Cara, então assim, você precisa ter sempre um caixa, né? Isso é importante. Sempre um caixa para que você utilize ele como seu hedge natural nesses momentos. Porque oportunidade, se você... né? É oportunidade, cara. A oportunidade, ela sempre vai ter. O Brasil sempre tem oportunidades. Aqui é um lugar que sempre aparece coisas todo ano pra gente montar boas posições. Boas posições.